o André sempre foi fora da curva, né? Um cara inteligentíssimo e um carisma, né, com o público muito, muito especial. Ele criava uma intimidade, né, com o público sempre, todas as noites. Ele é um cara que não tinha muito insegurança diante do público, sabe? As inseguranças dele eram mais assim, no dia a dia, entre nós, que a gente era tipo um bando de louco, que, né, espaçoso, fala o que pensa, porque moleque, né? Começamos todos muito, muito novos. Mas com o público ele parece que sabia o que ia dizer sempre, como hipnotizar, que é uma mágica, né, para cativar. E ele tinha essa preocupação, né? A preocupação de não só saber cantar, compor e ser um bom músico, mas ser um bom comunicador. Ele tinha essa preocupação. Fala galera, aqui é Anderson Bellini, diretor do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. E sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário, caso você possa nos ajudar. Porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos, divulgue os nossos vídeos, divulgue a nossa vaquinha, que você também vai estar contribuindo. Então vamos lá, vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil, do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. Rafael Bittencourt está aqui conosco! Aí, Rafael, como você está? Tô bem, e vocês? Estou acompanhando aqui a live, muito legal. Graças a Deus. Tô falando, lembrando, falamos alguma mentira aí, você já pode... Não foi bem assim, ó, não foi bem assim. Não, a mentira não houve nenhuma mesmo. Inclusive tem detalhes que eu mesmo não lembrava. Então, olha que legal. Que legal. São então vamos começar já com uma pergunta para você, Rafael. Como que foi escolhido a data, né? Lógico que acho que para vocês era meio óbvio ser na França, a gravação de um álbum ao vivo naquele momento, né? E como que foi para vocês ter essa mudança toda de lugar e não conhecer o lugar e vocês falarem, bom, se estão falando que lá é legal, vamos fazer. Como foi isso daí para vocês? Bom, a gente já estava em turnê quando começou a ser organizado isso, e não chegava para a gente tanto. Esses eram detalhes que provavelmente o produtor e o Toninho já estavam vendo, mas a gente confiava plenamente que tudo ia dar certo no final. A gente estava naquele clima de tudo está dando certo para a gente e tal, né? Eram detalhes de onde vai ser o show, mas a gente sabia que ia acontecer o show. A gente sabia que a gente ia gravar um show ao vivo, Holy Land, que a banda estava crescendo, que o Charlie Bauerfeind ia vir para captar isso, né? O clima entre nós, a equipe, o Guilherme, a banda, todo mundo, era muito legal. Sempre tinha banda de abertura, outras bandas conosco, então a gente aprendia muito nas viagens. Era um momento assim, universo, na visão do artista, na visão de quem está lá, né? Não é só a carreira e o show, né? É o dia a dia, tudo que você está vivendo, tudo que você está aprendendo, é a vida, né? É a vida, as experiências que você come, as pessoas que você conhece. Então é um bolo enorme. Então, isso aí estava sendo produzido e legal. O produtor, um cara que até o Antoine falou aí, que é o Olivier Garnier, era um grande produtor até hoje, né? E ele que representava o Angra na França, a gente confiava plenamente que as mudanças eram para melhor, sempre, sabe? Porque ele era um cara que não ia mudar de venue, não ia mudar de local, se não fosse altamente justificado. Tá, vocês, o setlist, como vocês escolheram o setlist para aquele dia lá? Se basearam mesmo no setlist que vocês já estavam apresentando na turnê europeia? Ou foi uma coisa especial? Não, vamos mudar uma coisa daqui para tirar essa música, colocar essa outra que funciona mais para um disco ao vivo? Bom, aí são já um detalhe que eu não consegui lembrar. Eu vou refrescar a sua memória. Então refresca aí, por favor. Esse é o setlist. Peraí. Esse é o setlist. Tá. Então o que acontece? Você vê aí no setlist, a gente tocava
uma mistura de Holy Land e Angels Cry, que é o que a gente tinha na mão, né? E ainda para encher linguiça, botava aí umas do primeiro disco, o cover do Painkiller, né? Eu acho que bem possivelmente a gente já vinha tocando esse show antes, né? Porque era justamente os shows anteriores, era o treino para esse setlist aí. E o que pode mudar é assim, vamos botar o som de batera antes disso, vamos tocar a Make Believe na Bis, não, vamos tocar Make Believe depois do som de batera, esse tipo de coisa a gente sempre faz, né? Mas a gente não tinha um arsenal de músicas tão grande para criar setlists variados, né? Como hoje, por exemplo. E até o Antônio, você viu que ele falou aí da Queen of the Night, que era uma música que, pra eles lá, né? Pra nós aqui brasileiros, talvez não, porque já tinha a demo já do. E acho que não tinha saído ainda o Freedom Call, né? A pessoa não conhecia a música, né? Era um bônus no Japão só, eu acho, né? Sim, saiu no Holy Land japonês. Então não era um conhecido. Só que era assim, quem era muito fã que tava a par dela, né? Eu acho o seguinte, nessa época, a gente já tinha regravado ela, a gente fez um novo arranjo para ela participar do Freedom Call, a gente fez um novo arranjo, mudamos o riff, né? Ela tem um riff de guitarra especialmente diferente do original, que é um pouco mais hard rock. Então eu acho que ela devia estar bem assim, ensaiada, porque a gente tinha acabado de gravar, então incluiu no setlist. Que são duas músicas que estão estão no EP, né? Tanto a Painkiller quanto ela, né? Então exato, você vê que, por coincidência, estão ali no final do setlist essas duas músicas que fizeram parte do EP Freedom Call, né? E aproveitando, eu queria que o Rafael falasse sobre o que o Antônio falou, sobre o André falar francês e se comunicar com a plateia. Como que a banda via isso, pensando no lado do André, né? O André sempre foi fora da curva, né? Cara inteligentíssimo e um carisma, né, com o público muito, muito especial. Ele criava uma intimidade, né, com o público sempre, todas as noites. Ele é um cara que não tinha muito insegurança diante do público, sabe? As inseguranças dele eram mais assim no dia a dia, entre nós, que a gente era um bando de louco, que, né, espaçoso, fala o que pensa, porque moleque, né? Começamos todos muito, muito novos. Mas com o público ele parece que sabia o que ia dizer sempre, como hipnotizar, que é uma mágica, né, para cativar. E ele tinha essa preocupação, né, a preocupação de não só saber cantar, compor e ser um bom músico, mas ser um bom comunicador. Ele tinha essa preocupação. Então, fazia parte, é como um cara que estuda escala. Né? O cara que estuda escala, que tem que estar com a mão em dia, ele era um cara que se preocupava em como se comunicar com esse público na França. Como que eu vou falar com ele? Né? Então, ele criava frases para conversar com o público, né? Primeiramente frases assim mais de efeito. E ele, acho que inicialmente pensou, por que eu vou fazer frases em inglês? Se eu trabalho para decorar essas frases, eu mesmo se eu aprender as frases em francês. Né? Então, começou com isso, construindo frases e um diálogo com a plateia. Terminou a música, essa é a música tal, como é que vocês estão? E papapá. Então, quer dizer, e isso aproximava, né? Aproximava demais. O público, você viu o Antoine falando que o quanto eles se sentiram íntimos do André, por o André ter esse respeito com ele. Ou seja, o público de heavy metal é um público difícil, né? Claro que quando você já conhece a banda há muito tempo, não, mas quando você está começando, né, o público ainda está te testando, você quebrar qualquer artifício para quebrar barreiras, né, para diminuir a distância, é eficiente, é eficaz. E ele foi esperto em perceber isso e tinha uma facilidade com línguas enorme e gostava. Ele não era um sacrifício para ele aprender línguas, né? Era uma coisa que tinha facilidade e gostava. Então ele passava né, na turnê lendo material, ouvindo cursos de língua. E falando especificamente do show em si, você sentia esse problema, quando você estava tocando lá, você sentia que tinha esse problema mesmo do lance de apitar e de que estava dando alguma coisa errada, ou você falou, não, tá tudo lindo, maravilhoso. Vocês repetiram músicas, né, para gravação? Você lembra? Não, que eu me lembre não, a gente só fez o show. Na época. Eu não estava preocupado com a gravação. Eu estava, queria que ficasse o melhor executado possível, mas
a minha cabeça era um show, né? O show é a grande terapia, eu acho, né? Do mundo. Para mim, pelo menos, sempre foi assim. É a minha terapia. A parte ser um músico profissional, tem muita coisa que é muito chata, muito burocrática. Você nem imagina que você precisa saber e aprender, né? Então, a hora do show é a hora que você esquece tudo isso. Então, para mim, era fazer um show, tocar, celebrar aquele momento que a banda estava em ascendência, né? E imagina, a gente ainda acendeu muito mais depois daquilo, mas ali foi realmente. Ainda bem que foi documentado, né? Eu sabia que era um lugar que tinha muita reverberação. Isso sim, perceber, afinal de contas, era um galpão. Um galpão como se fosse um galpão de exposição, feira da música, né? Essas feiras lá. Um galpão enorme onde o som reverbera para todo lado. Aí eu pensei, isso aí é problema dos técnicos, né? O Guilherme deve estar sambando lá na frente. Eu vou fazer o show. Mas vocês ficaram um pouco decepcionados depois quando vocês souberam, não vai dar pra usar quase nada dessa gravação aí. E, sim, né, imagino, queria que você falasse como vocês chegaram a essa ideia de falar, então vamos fazer um EP. Porque tinha músicas que eu ia ter que refazer demais, ia perder todo o clima do show, né? Quando é uma coisinha ou outra você consegue consertar, né? Sem perder, mas começa, tipo, porque, por exemplo, quando você regrava uma música, regrava um pedaço, os microfones ainda estão pegando o som do PA, né? E aí o que acontece? Para soar ok, não ficar misturando, né, uma parte certa com a parte errada, você tem que começar a tirar o som do PA, que é o público, que é a reação do público, que é a reverberação da casa, que vai dar a cara de ao vivo, né? Então, quando você começa a ter que tirar demais o som do PA e deixar o som tudo muito limpo, né, eu acho que perde um pouco a magia, né? Eu acho que a banda entendeu que se a gente refizesse muito, ia perder a magia. Então, pegar algumas músicas que estavam bem executadas e que retocar aquilo ali, mas que não ia perder, a galera cantando junto, o público, né, no PA, aí essas foram músicas que a gente soltou. Eu acho que hoje em dia, com a tecnologia que a gente existe hoje, e com toda a nostalgia e o amor que as pessoas pela banda, seria legal sim, eu vi vocês comentando, né, onde estaria esse material. Seria a minha próxima pergunta. Seria legal botar a mão nesse material, refazer o que tiver que refazer, só para ter, né? E eu acho que deve estar com o Charlie, tá? Até aqui, falando do Toninho, o Toninho é um cara que guardou muita coisa. Sempre foi um colecionador assim, do ano. Ou seja, se ele tivesse com ele essas fitas, ele teria até hoje, né? Ou teria já deixado. Eu tenho muita coisa que ele deixou comigo e com o Kiko. Então, é só questão aí de pulsar. Eu acho que esse material deve estar com o Charlie. Conversar com o Charlie e ver se dá pra gente salvar mais alguma coisa. É exatamente isso, porque eu ia te falar, de repente, há 24 anos atrás não tinha essa tecnologia para vocês poderem fazer isso de uma maneira tão fácil, né? Hoje, né, a gente você consegue refazer alguma coisinha daqui, uma coisa daí, na sua própria casa, né? Então, a tecnologia te ajuda muito nisso. Então, eu acho que é o que os fãs aqui que estão aqui na live devem estar mais esperando, porque é a turnê do Holy Land, né? Todo mundo gostaria de ter esse registro para poder ouvir milhares de vezes, né? Então, eu acho que nos 25 anos tá uma missão aí, hein, Rafael? Sim, mas já estamos vendo já. Estamos já olhando isso aí. Todos ansiosos para isso daí, porque, seria muito legal ter um registro na turnê tão histórica, assim, né? Como foi a do Holy Live aí, que é uma pena, porque acho que ficou tão legal, Rafael, o EP, o som das que foram pro EP, que a galera não acredita que tenha ficado ruim. A galera fala, mas como? Tá legal pra caramba! Né? Então, sabe o que acontece? Assim, o Angra tem essa responsabilidade, né, de trazer qualidade, né? E a gente inspira outros músicos, outras bandas pela qualidade. Mas, às vezes, a energia do momento ela vale mais do que se você vê defeito, né? Então, ou seja, a gente tem que ter uma régua lá em cima de qualidade, mas não podemos esquecer que o fã não valoriza só o que é impecável, eles valorizam o lado humano, né? E a gente acabou de viver isso aí com o DVD do Homem, misturando os assuntos, mas muito semelhante.
Eu, quando olhei as imagens, deu todo problema, a gente contratou 9 câmeras, grua e tal, pegou, parece que parou o gerador lá, estava alimentando uma as câmeras, várias câmeras que contratamos pararam de funcionar, e resolvemos então lançar no YouTube esse meio despretensiosamente, e os fãs adoraram. Adoraram porque constataram um show, a banda lá tocando e esse lado humano, né? Tivesse uma câmera, muitas vezes, só de você documentar. Por exemplo, imagina se tivesse uma câmera documentando esse show do Aqua Boulevard, que não tem, né? A gente ia deixar de lançar por quê? Porque é só uma câmera, né? Porque, não, se tivesse hoje em dia uma câmera, eu ia com certeza querer lançar, porque é um documento de um momento maravilhoso que a banda viveu, né? Imagina esse show cheio de controvérsia, vai para cá, vai para lá, não vai, no fim acabou sendo realizado num parque aquático, né? Então, será acidentes do destino e que é o que acaba ficando, né? É o que fica posteridade, é o que o acaso permitiu.